Capítulo 19. Das verdadeiras amizades. Ó Filoteia, ama a todos com grande amor, cheio de caridade, mas não tenhas amizades senão com aqueles que podem tratar contigo de coisas de virtude. E quanto mais acrisoladas forem as virtudes que comunicares, mais perfeita será a tua amizade. Se comunicas coisas de ciência, a tua amizade é de veras louvável. Mais louvável é, porém, se falas de virtudes, da prudência, da discrição, da fortaleza e da justiça. Mas, se a tua mútua e recíproca comunicação for sobre a caridade, sobre a devoção, sobre a perfeição cristã, então, ó Deus, como a tua amizade será preciosa. Será excelente porque vem de Deus, excelente porque tende para Deus, excelente porque o seu vínculo é Deus, excelente porque durará eternamente em Deus. Oh, como é bom amar na terra como se ama no céu e aprender a querermos neste mundo como queremos eternamente no outro. Não falo aqui do simples amor da caridade, porque este o devemos consagrar a todos, mas falo da amizade espiritual, pela qual duas ou três, ou mais almas, comunicam entre si a sua devoção, os seus afetos espirituais e vêm a formar entre si um só espírito. Com quanta razão essas venturosas almas podem cantar, oh, quão bom e quão agradável é habitarem aos irmãos juntos! Sim, porque o bálsamo delicioso da devoção destila e passa de um coração ao outro por uma contínua participação, a ponto de se poder dizer que Deus derramou sobre esta amizade a sua bênção e a vida até aos séculos dos séculos. Parece-me que todas as outras amizades não são senão sombras comparadas com esta, e que todos os seus vínculos não são senão cadeias de vidro e de azeviche em comparação com este vínculo da santa devoção, que é todo de ouro. Não tenhas, pois, amizades de outra maneira. Falo das amizades que tu mesma contraíres, porque nem por isso se hão de deixar de menosprezar as amizades que na natureza os anteriores compromissos te obrigam a fomentar, como as dos pais, dos parentes, dos benfeitores, dos vizinhos e outras. Falo das que tu mesma escolhes. Pode ser que muitos te digam que não são preciso ter nenhuma espécie de afeição e amizade particular, porque isso preocupa o coração, distrai o espírito, dá asa à inveja. Mas esses tais enganam-se nos seus conselhos, porque viram nos escritos de muitos santos e devotos autores que as amizades particulares e afeições extraordinárias prejudicam infinitamente os religiosos. Creem que sucede o mesmo em todas as outras pessoas, mas há muito que se lhe diga. Porque num mosteiro bem governado, o desígnio comum de todos tende à verdadeira devoção. Não há necessidade daí fazer estas comunicações particulares, para não acontecer que, buscando em particular o que é comum, se passe das particularidades às parcialidades. Mas, pelo que toca aos que vivem no meio do mundo, os que abraçam a verdadeira virtude, esses precisam de aliar-se uns aos outros por uma santa e sagrada amizade, porque, por meio desta, animam-se e juntam-se e levam-se mutuamente ao bem. Aqueles que vão por um caminho plano não precisam de dar a mão entre si, mas os que seguem por caminhos escabrosos e escorregadios agarram-se uns aos outros para caminhar com maior segurança. Assim, aqueles que estão nas casas religiosas não precisam das amizades particulares, mas os que estão no mundo têm disso necessidade para se segurarem e para se socorrerem uns aos outros entre tantas más passagens que lhes é forçoso atravessar. No mundo, nem todos conspiram para o mesmo fim, nem todos têm o mesmo espírito. É preciso arredar da multidão e buscar amizades segundo o fim que pretendemos. E esta é particularidade constitui de facto uma parcialidade, mas é uma parcialidade santa, que não faz nenhuma divisão senão do bem e do mal, das ovelhas e das cabras, das abelhas e dos zangões, separação necessária. Por certo, não podemos negar que Nosso Senhor amou com mais ternura e mais especial amizade a São João, a Lázaro, a Marta, a Madalena, porque a Sagrada Escritura o testifica. Sabe-se que São Pedro amava extremamente São Marcos e Santa Petronilha, como São Paulo venerava Timóteo e Santa Tecla. São Gregório Nazianzeno ufana-se vezes sem conta da amizade incomparável que teve com o grande São Basílio, e descreve desta maneira: parecia-me que em nós não houve senão uma alma em dois corpos, e porque, embora não se deva acreditar nos que nos dizem que todas as coisas estão em todas as coisas, contudo podem crer que nós estávamos cada um
no outro reciprocamente. Tínhamos ambos um só desejo de cultivar a virtude e de acomodar os desígnios na nossa vida às esperanças futuras, saindo assim fora da terra mortal, antes de nela morrer. Santo Agostinho testemunha que Santo Ambrósio amava unicamente a Santa Mónica pelas raras virtudes que nela via e que ela reciprocamente o amava como a um anjo de Deus. Mas ando mal em deter-me em coisas tão claras. São Jerónimo, Santo Agostinho, São Gregório, São Bernardo e todos os maiores servos de Deus tiveram particulares amizades sem prejudicar a sua perfeição. São Paulo, censurando o desregramento dos gentios, acusava-os de ser gente sem afeição, quer dizer, não tinham nenhuma amizade. E São Tomás, como todos os bons filósofos, confessa que a amizade é uma virtude. Ora, ele fala da amizade particular, porque, como ele mesmo diz, a perfeita amizade não pode alargar-se a muitas pessoas. Logo, a perfeição não consiste em não ter amizade, mas em não ter, senão, boa, santa e sagrada. Capítulo 20. Da diferença que há entre as amizades verdadeiras e as vãs. Vou dar-te um aviso muito importante, minha filoteia. O mel de Heracleia, que é tão venenoso, parece com o outro que é tão saudável. Há grande perigo em tomar um pelo outro, ou de os tomar misturados, porque a bondade de um não atalhará o veneno do outro. É preciso estar de sobreaviso para não ser enganada nestas amizades, principalmente quando são entre pessoas do outro sexo, seja qual for o pretexto, porque Satanás troca muitas vezes os afetos dos que os amam. Começa-se pelo amor virtuoso, mas se não há muita prudência, mete-se por meio o amor frívolo, depois o amor sensual e finalmente o amor carnal. E até no próprio amor espiritual há perigo se não estamos bem precavidos, ainda que neste é mais difícil o engano, porque a sua pureza e alvura tornam mais visíveis as manchas com que Satanás pretende escurecê-lo. E por isso, quando tal se abalança, procede com mais refinada astúcia e procura fazer escorregar quase insensivelmente nas impurezas. Distinguirás a amizade mundana da santa e virtuosa, como se distingue o mel de Heracleia do outro. O mel de Heracleia é mais doce na língua do que o mel vulgar, em razão do acônito que lhe dá um acréscimo de doçura. A amizade mundana, ordinariamente, produz um grande amontoado de palavras açucaradas, uma enxurrada de ditos a que se chamam galantes e apaixonados, e louvores tirados da beleza, da graça e das qualidades sensuais. Mas a amizade sagrada tem uma linguagem simples e franca. Não pôde louvar senão a virtude e a graça de Deus, o único alicerce sobre o qual se estriba. O mel de Heracleia, apenas provado, faz vir um desvairamento da cabeça. Assim também a falsa amizade provoca um desvio e desvairamento do espírito, que faz tibotear a pessoa na castidade e na devoção, levando-a a olhares afetados, meigos e imoderados, a carícias sensuais, a suspiros desordenados, a pequenas queixas de não ser correspondida, a certas meiguices ligeiras mas afetas e repetidas, a galantarias e beijos e outras particularidades e favores inconvenientes, presságios certos e infalíveis de iminente ruína da honestidade. A amizade santa, porém, não tem senão olhos simples e cheios de pudor, não tem senão carícias puras e francas, não tem suspiros senão para o céu, nem particularidades senão para o espírito, nem queixas senão quando Deus não é amado, provas infalíveis da honestidade. O mel da Heracleia turva a vista, e esta amizade mundana turva o juízo, de sorte que os que são por ela tocados pensam que fazem bem fazendo mal, e julgam que as suas desculpas, pretextos e palavras são verdadeiras razões. Receiam a luz e gostam das trevas, mas a amizade santa tem a vista clara e não se esconde, e até tem gosto em se manifestar às pessoas de bem. Por último, o mel de Heracleia deixa um grande amargor na boca, da mesma forma que as falsas amizades convertem-se e rematam em palavras e pedidos carnais e torpes, no caso de negativas, em injúrias, calúnias, imposturas, tristezas, confusões e ciúmes, que bem depressa vão parar em brutalidade e desvarios. Mas a amizade casta é sempre igualmente honesta, cortês e amigável, e nunca se converte senão numa união de espíritos mais perfeita e mais pura, imagem viva da amizade bem-aventurada que se pratica no céu. São Gregório Nazianzeno
Diz que o pavão, gritando quando faz a sua roda, excita sobremaneira e lubricidade as fêmeas que o escutam. Quando vemos um homem pavonear-se, enfeitar-se e vir assim dizer gracejos, chitos e palavras doces aos ouvidos de uma mulher ou de uma moça sem intenção do justo matrimónio, há sem dúvida que não é senão para arrastá-la para alguma desonestidade. E a mulher séria e honrada tapará os ouvidos para não ouvir os gritos deste pavão e a voz do encantador que quer enfeitiçá-la e prendê-la com finezas. Mas se ela dá ouvidos, oh meu Deus, que mau agouro e pronúncio de futura perda do seu coração. As pessoas novas que fazem gestos e carícias ou dizem palavras em quem não gostariam de ser surpreendidas por seus pais, mães, maridos, mulheres e confessores, mostram com isso que tratam da coisa alheia a honra e a consciência. Nossa Senhora perturbou-se vendo um anjo em forma humana porque estava só e porque lhe tecia elogios sublimados, embora celestiais. Ó Salvador do mundo, a pureza teme a um anjo em forma humana, e porque não há de a impureza temer um homem, ainda que lhe pareça uma figura de um anjo, quando louva com louvores sensuais e humanos. Capítulo 21. Avisos e remédios contra as más amizades. Mas que remédios empregaremos contra este género de formigueiro de amores loucos, folias e impurezas? Logo que sintas os primeiros rebates e impressões deles, vira-te sem demora para o outro lado e, com uma detestação absoluta desta vaidade, recorre à cruz do Salvador e pega na sua coroa de espinhos para com ela cercar o teu coração, a fim de que estas pequeninas raposas não cheguem a ele. Evita, a todo custo, ter alguma espécie de conluio ou trato com este inimigo. Não digas, eu o escuto, mas nada farei do que ele me disser. Dou-lhe ouvidos, mas recuso-lhe o coração. Oh, minha filoteia, por amor de Deus, sê rigorosa nestas ocasiões. O coração e o ouvido dependem um do outro. Como é impossível de ter uma torrente que se vai despenhando pela quebrada de uma montanha, assim também é difícil obstar a que o amor que cai no ouvido deixe de continuar a cair até chegar ao coração. As cabras, segundo Alcmeon, respiram pelas orelhas e não pelo nariz, ainda que Aristóteles o negue. Eu não sei como isto é o certo, mas sei que é assim o nosso coração, respira pelos ouvidos, e como aspira pela boca e por ela exala os seus pensamentos, assim também respira pelos ouvidos, por onde recebe os pensamentos dos outros. Guardemos, pois, cuidadosamente os nossos ouvidos do ar das palavras loucas, porque, do contrário, o nosso coração prestes ficará delas inficionado. Não escutes nenhuma proposta, seja sob pretexto for, pois este único caso não há perigo de ser incivil e grosseira. Lembra-te que consagraste o teu coração a Deus e que, tendo-lhe votado e sacrificado o teu amor, seria por conseguinte um sacrilégio tirar-lhe um só átomo dele. Sacrifica-lhe antes de novo e por 1000 resoluções e protestações, conservando-te fiel a elas como um veado na sua guarita. Clama a Deus, Ele te socorrerá e o seu amor tomará a defesa e proteção do teu, a fim de que viva unicamente para Ele. E se já estás presa nas redes destes amores loucos, ó Deus, como te será difícil soltar-te. Põe-te diante da sua divina majestade, reconhece na sua presença a enormidade da tua miséria, da tua fraqueza e vaidade. Depois, com o maior esforço do teu coração, que te for possível, detesta os teus amores começados. Abjura a vã profissão que fizeste deles. Renuncia a todas as promessas recebidas e, com uma grande e muito decisiva vontade, põe prazo no teu coração e resolve nunca mais entrar nesses jogos de diversões de amores. Se te podes afastar do objeto deles sem restrição e aprovo, porque, como os que foram mordidos pelas serpentes não podem facilmente sarar na sua presença, dos que em outra ocasião foram feridos pela mesma mordida, assim também a pessoa que está picada do amor dificilmente sarará desta paixão enquanto estiver perto da outra que tiver sido atingida pela mesma picadura. A mudança do lugar serve sobremaneira para abrandar os ardores e inquietações, quer da dor, quer do amor. O mancebo de quem fala Santo Ambrósio no segundo livro da Penitência, tendo feito uma longa viagem, tornou-se em absoluto liberto dos loucos amores a que se entregara e ficou de tal sorte mudado que a louca namorada, encontrando-o e dizendo-lhe: "Não me conheces? Eu sou a mesma." E ele respondeu-lhe: "Sim, mas eu não sou o mesmo." A ausência tinha operado nele esta feliz mudança, e Santo Agostinho
testemunha que, para mitigar a dor que teve com a morte do seu amigo, se retirou do Tagaste, onde ele morrera, e fora para Cartago. E quem não pode afastar-se do que deve fazer? É preciso de todo o custo cortar por toda a conversa particular, por todo o entretenimento secreto, por toda a meiguice e requebro no olhar, porque todos os sorrisos e, em geral, por toda a espécie de comunicações e incentivos que podem alimentar este fogo de tão mau cheiro exala e de tanto fumo despede. Quando muito se é forçoso falar ao cúmplice, que seja apenas para declarar por uma audaciosa, curta e severa protestação o eterno divórcio que se jurou. Eu grito bem alto a todos os que caíram nestes laços dos namoros: cortai, despedaçai e quebrai. É preciso não perder tempo a descozer estas amizades loucas. É preciso regá-las e despedaçá-las. Não se desatarão os nós. É preciso parti-los ou cortá-los, pois, afinal de contas, esses cordões e ligaduras para nada servem. Não há razão para fazer caso de um amor que é tão contrário ao amor de Deus. Mas, depois de eu ter assim quebrado os grilhões desta infame escravidão, ainda me ficará dela algum sentimento e saudade, e as marcas dos sinais dos ferros ainda ficarão gravados em meus pés, isto é, nas minhas afeições. Não o farão, Filoteia, se conceberes tamanho ódio, a aversão ao teu mal, como ele merece, porque se isto for assim, nunca mais serás agitada por nenhum movimento, fora do extremo horror que por este amor infame e por tudo o que dele depende, e ficarás livre de toda a afeição pelo objeto abandonado e só com uma caridade puríssima para com Deus. Mas se pela imperfeição do teu arrependimento te ficam ainda algumas inclinações más, procura para a tua alma uma solidão mental, conforme mais acima te indiquei, e acolhe-te a ela o mais que possas, e por meio de repetidas aspirações, renuncia a todas as tuas inclinações, detesta-as com toda a tua força. Lê com mais frequência do que costumas livros de devoção, confessa-te mais frequentemente do que é teu costume e comunga. Trata humilde e francamente de todas as sugestões e tentações que neste ponto te saltearem com o teu diretor, e se não, ao menos com alguma alma fiel e prudente. E não duvides de que Deus te livrará de todas as paixões, contanto que perseveres fielmente nestes exercícios. Ah, me dirás tu, mas não será ingratidão romper tão desapiedadamente como a amizade? Oh, que ditosa é a ingratidão que nos torna agradáveis a Deus. Não, podes crer-me. Filoteia, não será ingratidão, será até um grande benefício que farás ao teu amante, porque quebrando as tuas cadeias, quebrarás as suas, pois vos eram comuns, e embora ele, por enquanto, não fique ciente e inteirado da sua felicidade, há de reconhecê-la sem muita tardança, e convosco cantará em ação de graças. Ó Senhor, vós quebrastes as minhas cadeias, eu vos sacrificarei a hóstia do louvor, invocarei o vosso santo nome. Capítulo 22. Alguns avisos mais acerca das amizades. A amizade requer uma grande comunicação entre os amantes, de outra sorte, não pode nascer nem subsistir. E é por isso que cada passo sucede que, com a comunicação da amizade, passem e deslizem insensivelmente outras comunicações de coração em coração, pois mutuamente se infundem e como se destilam um no outro os afetos, inclinações e impressões. Isto sucede principalmente quando estimamos a valer aquele a quem amamos. Porque quando abrimos de tal modo o coração à amizade, que com ela facilmente se introduzem todas as suas inclinações e impressões boas ou más, por certo que as abelhas que formam o mel da Ericleia não buscam senão o mel, mas como o mel que chupam insensivelmente as qualidades venenosas do acônito, no qual fazem a sua colheita. Ora, pois, Filoteia, é preciso, a todo custo, praticar neste ponto a palavra que o Salvador das nossas almas dizia muitas vezes, como nos ensinamentos dos antigos: sede bons cambistas e moedeiros. Quer dizer, não recebais a moeda falsa junta com a boa, nem o ouro baixo junto com o fino. Separai o precioso vil. Sim, porque não há quase ninguém que não tenha alguma imperfeição. E que razão há para receber tranquilamente as faltas e imperfeições do seu amigo com a amizade? É preciso, sem dúvida, amá-lo apesar dos seus defeitos, mas é preciso não amar sem receber a sua imperfeição, porque a amizade requer a comunicação do bem e não do mal. Por conseguinte,
como aqueles que tiram a areia do Tejo separam dela o ouro que aí encontram para o levar e deixam a areia à margem, assim aqueles que têm uma comunicação em boa amizade devem separar dela a areia das imperfeições e não deixar entrar em sua alma. São Gregório Nazianzeno afirma que muitos, amando e admirando a São Basílio, lhe tinham deixado levar a imitá-lo, mesmo nas suas imperfeições exteriores, no seu falar pausado e vagaroso, como num espírito abstrato e pensativo, na forma da sua barba e no seu andar. E nós vemos maridos e mulheres, filhos, amigos, que, tendo em grande estima os seus amigos, os pais, os seus maridos e as suas mulheres, adquirem por condescendência ou por imitação um sem número de pequenos maus hábitos no comércio da amizade que têm entre si. Ora, isto de modo algum se deve fazer, porque cada um tem inclinações más que lhe cheguem, sem se sobrecarregar com as dos outros. E não somente a amizade não requer isto, mas pelo contrário, obriga-nos a ajudar-nos de parte a parte para reciprocamente nos libertarmos de toda a espécie de imperfeições. É preciso, sem dúvida, suportar serenamente o amigo e as suas imperfeições, mas não excitá-lo nelas, muito menos transportá-la para nós. Mas eu não falo senão das imperfeições, porque quanto aos pecados, não se há de induzir um amigo a eles, nem sequer se lhe há de tolerar. É uma amizade fraca ou má ver parecer um amigo e não o socorrer, vê-lo morrer de um apostema e não lhe ter coragem de lhe dar o golpe de navalha ou lanceta de correção para o salvar. A amizade verdadeira e viva não pode subsistir no meio dos pecados. Diz-se que a salamandra apaga o fogo em que se deita. O pecado destrói a amizade em que se aninha. Se o pecado é passageiro, a amizade põe-no logo em fuga na sua correção. Mas, tornando-se familiar e permanente, a amizade desaparece imediatamente, porque não se pode substituir senão a verdadeira virtude. Sendo isto assim, muito menos se deve pecar por amizade. O amigo é inimigo quando nos quer levar ao pecado e merece perder a amizade quando quer perder e condenar o amigo. E até uma das provas mais certas de uma falsa amizade é tê-la como uma pessoa viciosa, seja de que espécie de pecado for. Se aquele a quem amamos é vicioso, sem dúvida a nossa amizade é viciosa, porque visto que ela não pode aplicar-se à verdadeira virtude, forçoso é que considere alguma virtude desvairada e alguma qualidade sensual. A sociedade estabelecida para interesses temporal entre negociantes não é senão a imagem da verdadeira amizade, porque se faz não por amor das pessoas, mas por amor do lucro. Finalmente, estas duas divinas sentenças são duas grandes colunas para bem assegurar a vida cristã. Uma é do sábio: quem teme a Deus terá igualmente uma boa amizade. A outra é de São Tiago: a amizade deste mundo é inimiga de Deus. Capítulo 23 dos exercícios da mortificação exterior. Os que tratam das coisas rústicas e campestres asseguram que, escrevendo-se alguma palavra numa amêndoa bem inteira e tornando-a a metê-la na sua casca, dobrando-a e fechando-a bem e plantando-a assim, em todo o fruto da árvore que daí provier, aparecerá escrita e gravada a mesma palavra. Quanto a mim, Filoteia, eu nunca pude provar o método dos que, para reformar o homem, começam pelo exterior, pelo semblante, pelo traje, pelos cabelos. Parece-me, pelo contrário, que é preciso começar pelo interior. Convertei-vos a mim, diz Deus de todo o vosso coração, meu filho, dá-me o teu coração. Porque sendo também o coração a fonte das ações, elas são tais como ele é. O esposo divino, convidando a alma, diz: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Na verdade, assim deve ser, pois quem tem a Jesus Cristo tem o seu coração, tem-no logo depois em todas as suas ações externas. É por isso, cara Filoteia, que eu quis antes de tudo gravar e escrever no teu coração esta palavra santa e sagrada. Viva Jesus! Estou certo, estou de que depois disto, a tua vida, que vem do teu coração, como uma amêndoa nasce da amendoeira, produzirá todas as suas ações, que são os seus frutos escritas e gravadas como uma palavra da salvação. E de que, como este doce Jesus viverá dentro do teu coração, viverá também todos os teus atos e se manifestará nos teus olhos, na tua boca, nas tuas mãos, até mesmo nos teus cabelos, e poderá dizer-se santamente à imitação de São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Numa palavra, quem conquistou o coração do homem, conquistou todo o homem.
Mas este mesmo coração, pelo qual queremos começar, precisa de que instruamos e lhe ensinaremos como deve orientar o seu porte e atitude exterior, para que não somente se veja nele a santa devoção, mas também uma atilada prudência e discrição. Para isso, vou-te dar resumidamente alguns avisos. Se podes aguentar o jejum, fazes bem em jejuar alguns dias, além do que a Igreja manda, porque, além do efeito ordinário do jejum de elevar o espírito, reprimir a carne, praticar a virtude e adquirir maior recompensa no céu, é um grande bem conservar-se na possibilidade de dominar a própria gula e de ter o apetite sensual e o corpo sujeito à lei do espírito. E embora não jejue muito, contudo, o inimigo tem o maior receio de nós quando conhece que sabemos jejuar. Quartas e sextas-feiras, sábados, são os dias em que os antigos cristãos mais praticavam a abstinência. Toma, pois, estes dias os que a tua devoção e a prudência do teu diretor te aconselhar. Tranquilamente, diria, como São Jerónimo disse à virtuosa matrona Leta, os jejuns longos e moderados desagradam-me imenso, sobretudo nos que ainda estão em tenra idade. Eu, por experiência, aprendi que o jumento pequeno, achando-se cansado no caminho, procura aliviar a carga. Quer dizer, os rapazes levados às enfermidades pelo excesso de jejuns facilmente voltam para os regalos e as delicadezas. Os veados correm mal em duas épocas, quando estão muito gordos e quando estão muito magros. Nós somos sobremodo expostos às tentações quando o nosso corpo está muito nutrido e quando está muito abatido, porque um torna-o insolente no seu gosto e regalo e o outro torna-o desesperado com o mal-estar. Como nós não podemos com ele quando está muito gordo, assim ele não pode conosco quando está muito magro. A falta desta moderação nos jejuns, disciplinas, silícios e asperezas torna inúteis o seu serviço à caridade, os melhores anos de muitos, como sucedeu ao próprio São Bernardo, que se arrependeu de ter dado a demasiadas austeridades. E estes tais, tendo tratado mal o corpo ao princípio, são obrigados a lisonjeá-lo ao fim. Não teriam feito melhor em tratá-lo sempre do mesmo modo, em proporção com os ofícios e trabalhos e a sua condição, que a condição os obrigava? O jejum e o trabalho maceram e enfraquecem a carne. Se o trabalho que tens a fazer é necessário ou muito útil para a glória de Deus, antes quero que sofras a pena do trabalho do que do jejum. É o pensamento da Igreja que, pelos trabalhos úteis ao serviço de Deus e do próximo, dispensa aqueles que o fazem até ao jejum de preceito. A um custa jejuar, a outro a tratar dos doentes, visitar os encarcerados, confessar, pregar, confortar os aflitos, orar e semelhantes exercícios. Esta mortificação vale mais do que aquela, porque além de que mortifica como ela, produz outros frutos sem comparação mais apetecíveis. Portanto, falando em geral, é melhor conservar algumas forças corporais além das precisas do que arruinar as que nos são necessárias. Porque podemos diminuí-las sempre que queiramos, mas não podemos cobrá-las e restaurá-las sempre que desejarmos. Devemos professar grande reverência pela palavra que o nosso Salvador e o Redentor, Senhor Jesus Cristo, disse aos seus discípulos: comei o que vos puserem adiante. No meu entender, é maior virtude comer sem escolher do que se apresentar e na mesma ordem que se apresentam, quer seja a teu gosto, quer não, do que escolher sempre o pior, porque embora esta última maneira de viver pareça mais austera, contudo a outra tem mais resignação, pois por ela não só renunciamos ao nosso gosto, mas até à nossa escolha, e por certo que não é pequena a austeridade de mudar o gosto a cada passo e tê-lo subordinado aos acontecimentos. Acrescentarei que esta espécie de mortificação não se revela não incómoda a ninguém e é de veras própria da vida civil. Recusar uma iguaria para tomar outra, tocar e provar todas as comidas, nunca achar nada bem ajeitado nem bem limpo, fazer caretas a cada bocado, isto manifesta um coração mole e é cuidadoso dos pratos e das escudelas. Eu aprecio mais o que São Bernardo bebesse azeite em vez de água ou vinho do que intencionalmente tivesse bebido água de absinto, porque é a prova clara que não pensava no que bebia. E nesta indiferença do que se deve comer e do que se deve beber está a perfeição da prática desta palavra sagrada. Comei o que vos puserem adiante. Exceto as comidas que fazem mal à saúde, ou que até incomodam o espírito, como fazem as muitas comidas quentes e cheias de especiarias, fumosas, flatulentas, em certas ocasiões
em que a natureza precisa de ser recriada e ajudada para poder aguentar algum trabalho para a maior glória de Deus. Uma sobriedade contínua e moderada é melhor que as abstinências violentas, feitas em diversas circunstâncias e entremeadas com grandes excessos. A disciplina tem maravilhosa virtude para despertar o apetite da devoção, sendo tomada moderadamente. O silício debilita poderosamente o corpo, mas o seu uso em geral não é o próprio nem para as pessoas casadas, nem para as compreensões delicadas, nem para aqueles que têm de arcar com outros grandes trabalhos. Contudo, nos dias mais assinalados da penitência, podemos empregá-lo sobre o parecer discreto do confessor. É preciso aproveitar a noite para dormir, cada um consoante à sua compleição e tanto como necessita para velar no dia com utilidade. É por isso que a Sagrada Escritura, de muitos modos, o exemplo dos santos e as razões naturais nos recomendam de veras às madrugadas como as melhores e mais frutuosas partes do nosso dia, e que é o próprio Nosso Senhor é chamado Sol Nascente e Nossa Senhora a aurora do dia. Eu penso que é um virtuoso cuidado tomar o sono ao anoitecer, à boa hora para poder acordar e erguer-se de manhã cedo. Na verdade, este tempo é o mais agradável, o mais suave e o menos embaraçado. Os próprios pássaros nos provocam a despertar e a louvar a Deus, de modo que levantar de manhã contribui para a saúde e para a santidade. Balaão, montado na sua jumenta, ia ter com Balaque, mas, porque não levava uma boa intenção, o anjo esperou no caminho com uma espada na mão para o matar. A jumenta, que viu o anjo, parou 3 vezes, como teimosa e rebelde. No entanto, Balaão batia-lhe cruelmente com o seu cajado para a fazer andar, até que à 3ª vez, tendo-se deitado ao comprido debaixo de Balaão, por um grande milagre lhe falou, dizendo: que te fiz eu para que me tenhas batido já por 3 vezes? E logo se abriram os olhos de Balaão e viu o anjo que lhe disse: porque bateste na tua jumenta? Se ela não se tivesse desviado da minha frente, ter-te-ia matado e a pouparia a ela. Disse ao anjo: Senhor, pequei, porque não sabia que te punhas em minha frente no caminho. Como vês, Filoteia, Balaão é a causa do mal e bate e maltrata a pobre jumenta que nenhuma culpa tem. Sucede muitas vezes a mesma coisa aos nossos negócios, porque esta mulher vê o marido ou o seu filho doente, recorre imediatamente ao jejum, ao silício, à disciplina, como fez David num caso semelhante. Ai, cara amiga, tu bates na própria jumenta, tu afliges o teu corpo, e que não tem culpa do teu mal, nem que Deus tenha a tua espada desembainhada contra ti. Corrige o teu coração, que é idólatra deste marido, e que permitia 1000 vícios ao filho e destinava ao orgulho, à vaidade e à ambição. Este homem vê que cai gravemente e frequentemente no pecado da luxúria. O remorso interior vem contra a sua consciência, com a espada em punho, para o trespassar de um santo temor. E logo o seu coração, voltando-se a si, a traidora carne diz: corpo desleal, tu traíste-me. E ei-lo sem sentença a descarregar na carne grandes pancadas e castigos de jejuns imoderados, de pesadas disciplinas e silícios insuportáveis. Oh, pobre alma, se a tua carne pudesse falar como a burra de Balaão, ela te diria: por que me bates, miserável? É contra ti, ó minha alma, que Deus arma a sua vingança. Tu és a criminosa, porque me levas a más conversas, porque aplicas os meus olhos, as minhas mãos e os lábios às lascívias, porque te perturbas com as más imaginações. Concebe bons pensamentos e já eu não terei maus movimentos. Trata-te com pessoas honestas e já eu não serei agitada pela minha concupiscência. Mas tu é que me precipitas no fogo e não queres que me queime. Atiras-me o fumo aos olhos e não queres que eles fiquem inflamados. E Deus, sem dúvida, nestes casos diz: maltratai, quebrai, feri, despedaçai principalmente os vossos corações, porque é contra eles que a minha ira será exacerbada. Por certo, que para curar a comichão não há tanta necessidade das lavagens e dos banhos ternos como de purificar o sangue e de refrescar o fígado. Da mesma sorte, para nos curarmos dos vícios, é realmente bom mortificar a carne, mas é sobretudo necessário joeirar e depurar os nossos afetos e refrescar os nossos corações. Ora, em tudo e por tudo, de nenhum modo devemos abalançar-nos a austeridades corporais sem o conselho do nosso diretor espiritual.